Graça e paz, meus queridos, minhas queridas, bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula. Oh, glória a Deus! Aula sobre oração, aleluia! Quem está animado aí já dá um glória onde você está, na sua casa, já dá graças ao Senhor, já glorifica, já exalta, porque Deus é maravilhoso, amém! Oh, glória a Deus, amém, Pastor Valdir, oh, glória! Queridos, eu recebi alguns testemunhos da intercessão da semana passada, fiquei muito feliz. Pessoas aqui, né, irmãos, perceberam mudanças, estavam dentro de situações e viram mudança depois da oração, da intercessão. E eu imagino quanta coisa a gente não viu e não sabe, porque Deus, ele nos livra de tantas coisas por causa da intercessão. Então, eu estou muito feliz e hoje a gente vai avançar mais um pouquinho no estudo da palavra de Deus e vai desfrutar da presença do Senhor aqui essa noite, amém? Vamos orar para iniciar? Vocês já estão colocando os nomes, muito bem. Só lembrando, coloque o seu nome aí no chat para ficar registrado. Já começamos oficialmente a nossa aula de hoje. Pai, nós te louvamos, Senhor. Eu quero te agradecer por tua doce, doce, doce presença, Espírito Santo. Tu esteve conosco todo dia, Senhor. Mas muitas vezes a gente ficou agitado. Quantas questões, Senhor, foram enfrentadas hoje no trabalho, Senhor, na família. Mas agora nós paramos, Pai, e queremos perceber, Senhor, a tua presença, porque tu estás conosco o tempo todo. Espírito Santo, tua presença é real na nossa vida e nós te amamos. Queremos render-nos a ti esta noite. Eu, como Deus, aquela que vai estar trazendo a palavra, eu te peço, usa a minha boca, Senhor, usa a minha vida para abençoar os meus irmãos. E cada um que está aqui ouvindo, eu também que escuto o que eu mesmo falo, Pai, que nós possamos ser terra boa, Pai, terra fértil, que recebe a tua palavra, Senhor, com o coração aberto, Senhor, e acolhe a tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti. Fala conosco nessa noite, Senhor. Faz a tua vontade, faz o teu querer e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluias. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre princípios que fazem a nossa oração ser eficaz. Nós falamos que não basta só ter zelo pelo Senhor, nós temos que ter revelação da palavra e obediência à palavra. E eu queria trazer uma frase essa noite, começar essa aula com uma frase que resume os princípios para uma oração eficaz. Se você tiver com caneta, com papel, você vai anotar aí, tá certo? E hoje nós vamos entrar com fé em Deus nos tipos de oração. Talvez um ou dois tipos hoje a gente vai ver. Eu estou muito animada para essa aula, muito feliz com o que Deus tem feito aqui em nosso meio. Glória a Deus. Anota aí. Nós oramos ao Pai, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo, sempre rendendo graças. A gente resume nessa frase todos os princípios que nós tocamos, que nós falamos nas aulas passadas, sobre os princípios que regem uma vida de oração eficaz. Nós oramos ao Pai. Você lembra que nós falamos sobre intimidade, relacionamento. Nós oramos ao Pai. Jesus disse, ore ao Pai, o Pai que vê em secreto. Então, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o nome de Jesus, a legalidade do nome de Jesus. Nós oramos segundo a palavra de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo e sempre dando graças. E eu quero começar hoje falando sobre o auxílio do Espírito Santo. Nós vamos ter uma matéria que vai falar só sobre o Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo. Mas eu não posso passar por oração sem falar do auxílio do Espírito Santo na oração. Abra, por favor, em Romanos 8, 26 a 28. Romanos 8, 26 a 28. Então, você ora ao Pai, no nome de Jesus,
pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, e sempre dando graças. Romanos 8, 26 a 28. Diz o que aí na sua Bíblia? Deixa eu abrir aqui também. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, eu estava estudando hoje para trazer essa aula para vocês aqui, e pela primeira vez eu percebi que o contexto de Romanos 8, 28 é um contexto de oração. Todos nós amamos e declaramos a palavra de Romanos 8, 28. O que é que diz Romanos 8, 28? E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo é glorioso, esse versículo é lindo, maravilhoso, devemos mesmo confessar, declarar. Mas muito mais do que repetir, irmãos, é ter a revelação, é entender. O contexto do versículo está num contexto de intercessão, está num contexto de oração. E não é qualquer tipo de oração, é oração com o auxílio do Espírito Santo. Vamos lá, voltar. Eu estou em Romanos 8, 26 a 28. Romanos 8, 26 a 28. Vamos começar do 26? Também o Espírito semelhantemente nos assiste. O que assiste, Vanessa? É trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado com alguém. Então, o Espírito Santo não vai interceder sozinho, ele vai interceder com, ele tem uma assistência na oração. Nós precisamos orar para receber essa assistência. Ele nos assiste, ele batalha com, trabalha com, ele está lutando junto conosco nisso, ele está trazendo assistência. Por quê? Nas nossas fraquezas. Essa palavra aí, fraqueza, não é pecado, irmãos. Fraqueza é debilidade, falta de força, fragilidade. Fraqueza significa que eu não tenho condição de fazer sozinho. Eu tenho fraquezas, eu tenho fragilidades, eu tenho debilidades, eu não sei orar como convém. Eu preciso do Espírito Santo. Nossa oração, irmãos, sem o auxílio do Espírito Santo, ela é ineficaz. Nós precisamos aprender a orar com o auxílio do Espírito Santo. Não só na nossa mente, mas conectados com ele, deixar o Espírito Santo trazer as palavras, deixar o Espírito Santo trazer a inspiração. O Espírito Santo sabe do que nós precisamos, o Espírito Santo sabe o que devemos orar. Nós temos fragilidade nessa área. A gente, às vezes, quer uma coisa que não é a vontade de Deus para a gente. A gente deseja fazer alguma coisa que não é o melhor para a gente. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos. Não tem problema a gente fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, orar é relacionamento. Orar não é eu chegar diante de Deus só e começar a despejar a minha lista de compras, sabe, meu carrinho do Amazon ou da loja online. Não, orar é relacionamento. Então, quando eu estou orando, eu tenho que ficar percebida. Você tem que ficar percebido, meu irmão, porque o Espírito Santo vai querer pegar junto com você na oração. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Ô, Paulo, você está falando de que tipo de fragilidade, Paulo? Eu estou falando da fragilidade na oração, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos
inexprimíveis, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Queridos, eu creio em nossas vidas, entrando no nível profundo de oração. Presta atenção. Onde você até começa na sua mente, e você depois até entra em oração em outras línguas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de repente não existem palavras, nem em outras línguas, nem em português. Você entende? Nós vamos falar sobre oração em outras línguas aqui, uma oração extremamente poderosa, mas a Bíblia está falando de outra coisa, está falando de gemidos, o que não é expresso em palavras. Nós podemos falar palavras em português, nós podemos falar palavras em inglês, palavras em línguas, em outras línguas. E nós chega uma hora na oração que nem a palavra é suficiente. E aí você geme em espírito. Quantos aqui já tiveram essa experiência de estar em uma intercessão, glória a Deus, e de repente você passou do português, e você passou das línguas, e você está gemendo, irmãos, isso você está debaixo do auxílio do Espírito Santo. Olha que glória, você está em Romanos 8, 26. Você está em Romanos 8, 26. Você está entregue ali a oração, debaixo do auxílio do Espírito Santo. E aí 27 diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque quando você está ali naquela intercessão profunda, em gemidos inexprimíveis, que não cabem em palavras, o Senhor, ele sabe decifrar a mente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está intercedendo com você. O Senhor faz a leitura daquela intercessão. O Senhor faz o entendimento daquela intercessão. E ele diz, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede pelos santos. Diga a glória a Deus. Aleluias. Então, nós estamos aqui aprendendo sobre oração. Nós oramos ao Pai, nós oramos em nome de Jesus, mas não é mecânico, não é automático. Quando você vai orar, você ora com o auxílio do Espírito Santo. E você vai começar a sua oração, e você vai entrar em oração em línguas. E não se surpreenda se o Senhor levar você para uma oração que não cabe mais palavras, mas o Espírito tomou você naquela hora. O que é que está acontecendo, Vanessa? O Espírito Santo está intercedendo com você, juntamente, em assistência, porque você não sabe orar como convém, eu não sei orar como convém. Não tem palavras para aquela oração. Existe uma fragilidade natural nossa. Então, ele pega ali, ele geme, intercede conosco. E o Pai está ouvindo aquela oração, está discernindo qual é a intenção do Espírito. O Espírito está orando a vontade perfeita de Deus para nossas vidas. E aí vem o verso 28. Porque Deus faz em algumas versões, em outras, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando é que isso é verdade? Sabe, irmão, eu estava estudando hoje pensando, a gente quer o resultado de Paulo, mas não quer, às vezes, a vida que Paulo teve. Você já viu? A gente, às vezes, quer o resultado de alguém, mas não quer a vida de oração daquela pessoa. Quem está escrevendo aqui que tem convicção que Deus está trabalhando e fazendo com que tudo coopere para o bem é alguém que está intercedendo com o auxílio do Espírito Santo no verso anterior. Você percebe? Está tudo conectado. Está tudo conectado aqui. É alguém que está entregue na oração com o auxílio do Espírito. Ele termina aquela oração e a vida dele está uma bagunça. Ele está em prisão, ele está em cadeia, ele recebeu chibatada nas costas, está sofrendo, sofreu naufrágio, está no meio da tempestade. E ele diz assim, acabei de interceder agora. O Espírito Santo intercedeu comigo com gemidos inexprimíveis. Eu tenho convicção que Deus agora mesmo está trabalhando a meu favor para fazer com que todas estas coisas difíceis, ruins, pesadas, até os ataques do diabo, até as setas de Satanás cooperem para o meu bem.
para o propósito que Deus tem na minha vida. Aleluias! Oh, glória a Deus, amados. Aleluias! Amados, nós precisamos aprender a nos entregar ao Espírito em oração. Deixar Ele pegar junto com a gente, sabe? Deixar Ele ser esse auxílio que Ele quer ser na nossa vida de oração. Você nunca mais vai ter uma vida de oração enfadonha. Você nunca mais vai ter uma vida de oração sem sal. Porque o Espírito não vai deixar, ele vai pegar você, vai usar a sua boca, vai usar a sua vida para quê? Para interceder por você, para interceder pelos santos. Aleluias! E você vai terminar e vai dizer: oh, glória, Deus está trabalhando. Diga assim: Deus está trabalhando a meu favor. Aleluia. Deus está trabalhando com tudo isso que está acontecendo. Até o que o diabo tentou contra mim, ele está trabalhando para o meu bem. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Em nome de Jesus, vamos falar um pouco sobre o nome de Jesus. Está no capítulo 2 da apostila. Por quê? O nome de Jesus, irmãos, ele traz legalidade, legitimidade na nossa oração. Deus, ele não é um Deus de jeitinho. Deus não dá jeitinho nas coisas. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus de legalidade. Todas as coisas de Deus têm... se eu fosse falar em termos assim, jurídicos, eu diria tem substrato legal, tem base legal. Tudo com Deus tem base legal. Deus não dá jeitinho. Quando Deus quis salvar a humanidade que tinha sido vendida para Satanás, Deus mandou Jesus para pagar o preço. Deus, ele quando rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou porque ele tinha pago. Estava pago, estava quitado. Deus não dá jeitinho. Então, quando o Senhor Jesus diz que nós devemos orar no nome dele, é porque quando nós oramos no nome de Jesus, nós estamos orando com a base legal para isso. Abre em João 14, 13 e 14. Eu vou ler 2 textos de João. Tá na apostila isso aí que eu estou lendo, tá bom? E João 16, 23 a 24. João 14, 13 e 14. Eu estou no capítulo 2. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 16, 23 e 24. Diz assim: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tens pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus nos ensinou a pedir no nome dele. Jesus nos ensinou a chegar ao Pai no nome dele. O nome de Jesus não é um amuleto. O nome de Jesus não é superstição. O nome de Jesus é procuração. O nome de Jesus é legalidade. O nome de Jesus é autoridade. É como se Jesus desse a gente o direito de pleitear no nome dele, de ir no nome dele. Eu trabalhei há algum tempo atrás como assessora, muito tempo atrás, como assessora de juiz. Naquela época, as coisas ainda eram no papel, não eram digitais. Então, quando o juiz precisava se ausentar, ele deixava, com algumas pessoas da confiança dele, eu era uma das pessoas, um carimbo da assinatura dele. E ele dizia assim: se chegar algo importante, algo urgente, preparem a sentença, a liminar, e assinem com o meu carimbo. Irmãos, aquele carimbo era feito tão na perfeição que parecia uma assinatura. Então, ele saía e sabia que nós que estávamos de posse do nome dele, teríamos o cuidado de fazer sentenças de acordo com a vontade dele, com o que nós conhecíamos dele. E nós ficávamos lá. E se alguma coisa chegasse de urgente, a gente preparava aquela liminar e a gente assinava com carimbo. É semelhante antigamente quando alguém recebia um anel de um rei. E o rei dizia: está aqui o meu anel. Então, você, com o meu anel, você pode executar
suas próprias ordens. José recebeu a autorização do rei do Egito para mandar no Egito todo com a autorização do rei. José estava autorizado pelo rei, debaixo da direção do rei e sobre todo mundo do Egito. José agia de acordo com a vontade do rei. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós oramos de acordo com a vontade de Jesus. Eu não sei como tem gente que acha que pode orar no nome de Jesus e fora da vontade de Jesus. Você entende que a procuração que nós temos é dentro da vontade dele, dentro do desejo dele, porque ele disse que quando nós o amamos, nós obedecemos a palavra dele, e ele disse que aquele que guarda a palavra dele, tudo o que pedir vai receber. Então, quando ele diz também, ore no meu nome, ele está dizendo, no meu nome você tem autorização, mas está implícito que é dentro da vontade dele, porque o nome, o poder e a autoridade está com ele. Amém? Mas tem algo ainda maior nisso. Eu quero que você abra em Hebreus 7:25, por favor. Quando a gente fala do nome de Jesus. Hebreus 7:25. A gente também está falando da mediação de Jesus, da posição de Jesus diante do Pai em nosso favor. Hebreus 7:25. Talvez a gente leia esse texto 2 vezes hoje, mas vamos ler agora Hebreus 7:25. Veja que texto lindo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele amam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando quem? Está falando de Jesus. Se você olhar os versos anteriores, está falando de Jesus e do sacerdócio de Jesus. E aí no verso 25 diz assim, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Lembra de Hebreus, quando diz assim, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz o seguinte, que quando você se aproxima de Deus em fé, Jesus está lá, do lado de Deus, do lado do trono de Deus, em uma posição de intercessão, vivendo sempre para interceder por eles. Ele está lá para salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus. Jesus é o nosso mediador. Ele não só, irmãos, eu creio que Jesus ora por nós. Eu creio que Jesus intercede ao Pai, tipo, Pai, dá mais uma chance. Senhor, tem misericórdia daquele ali. Eu creio, porque Jesus já orava por nós quando estava na terra. Ele tinha comunhão com o Pai e eu creio que ele continua intercedendo. Jesus é o intercessor. A Bíblia diz aqui que ele intercede por nós. Mas não é só no sentido de oração, é mais do que oração. É no sentido também de ser mediador, de ser aquele que faz a ligação, de ser aquele que está entre a gente e Deus. Então, quando a gente ora ao Pai no nome de Jesus, ele está ali naquela posição de quem tem o mérito, quer dizer, Pai, atende, é no meu nome. Ele está ali o tempo todo, irmãos, para salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus no nome dele. Ele está ali o tempo todo sendo o respaldo das nossas orações, quando a gente ora no nome dele. Ele está ali o tempo todo dizendo, é pelo meu mérito, é pelo meu mérito, é pelo meu mérito. Eu estou intercedendo, eu estou aqui na posição de intercessor, Pai. Não é porque ela merece, não é porque ele merece, é porque eu conquistei por eles. Está na herança deles, está no documento que eu dei, está na procuração esse direito dele orar, Pai. Eu estou aqui dizendo sim, Pai. Eu estou aqui dizendo amém, Pai. Jesus está lá, amados. Ele é aquele que está nessa posição de mediador, intercedendo por nós o tempo todo. A Bíblia diz, ele também pode salvar totalmente, ou seja, não importa o seu problema. Porque salvação aqui não é só perdão de pecado. Salvação aqui, irmãos, é souzo, é completo, é restauração. Eu estou aqui abrindo numa digital. Olha, salvação aqui é concordância de Strong. É resgatar do perigo, resgatar da destruição, resgatar do dano, poupar do sofrimento, é restaurar a saúde, é preservar alguém que está em perigo de destruição. Uma salvação é um completo.
salvar totalmente, totalmente dessa situação, dessa circunstância. Ele está lá para quando você chegar no nome dele, ele dizer, pai, eu estou aqui para dar o respaldo. Eu sou o crédito. Eu sou o crédito dessa oração. Aleluia. Ele está dizendo, eu sou o crédito dessa oração. Aleluia. Vai lá, 1 Timóteo 2,5. Diz a mesma coisa com outras palavras. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, está na apostila, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador, ele está ali estabelecendo, firmando o pacto. Firmando o pacto. Jesus é aquele que está firmando o pacto. O crédito é dele. Aleluia, o sofrimento foi dele, o nome é o dele. E a gente entra na presença do Pai, dizendo, ô Pai, é no nome de Jesus. E Jesus está dizendo, por causa do meu crédito, ele recebe o que pediu. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Por que o nome de Jesus, irmãos? Filipenses 2, 9 a 10, eu quero ler também com vocês. Filipenses 2, 9 a 10, porque o nome de Jesus foi exaltado sobre todos os nomes. Aleluia. Filipenses 2, 9 a 10. Diz o que aí na sua Bíblia? Já vi aqui também na minha. Se você não tiver com a apostila, dá tempo de você abrir, porque eu abro junto com você. Filipenses 2, 9 a 10. Achei. Diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluias, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é o seu problema, mas seu problema tem um nome. Sim ou não? Seu problema tem um nome. Pois o nome de Jesus está acima de todo nome. Ah, Vanessa, no céu, no céu. E na terra, na terra. E debaixo da terra, aleluia. E toda língua confessa e todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Aleluia. Por que eu preciso usar o nome de Jesus no céu? Sabe onde é que estão as batalhas tentando reter as bênçãos? No céu. Não lá nos altos céus. Porque a Bíblia diz, fala de 3 céus. O céu, que são os céus do Senhor, onde está o trono de Deus. Paulo disse que foi o 3º céu. E ouviu coisas inefáveis. Tem o céu, onde a Bíblia diz que Gabriel lutou, teve resistência para descer, para falar com Daniel e entregar a resposta. E tem esse céu aqui que a gente olha, que é o firmamento. Esse céu que a gente olha para cima e só vê nuvem. Mas, amados, a gente está aqui, ó, e assentado com Cristo Jesus. Desse céu, a gente manda nesse céu e nesse céu no nome de Jesus. Você ora com o nome, com a autoridade de Jesus. Você ora dessa posição aqui, ó, de autoridade. Você está, por isso que a Bíblia diz que a igreja está acima de principados e potestades, porque a gente está nessa posição que Jesus nos deu, e a gente ora sobre esse céu, sobre a terra, e sobre o que está embaixo da terra. O nome de Jesus está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. E de que posição eu vou orar? Dessa posição de autoridade aqui, assentada, a destra de Deus. Nós falamos sobre isso quando a gente estudou justiça de Deus. Trono é posição de autoridade, não é cadeira. Onde é que Jesus me deu, irmãos, essa posição? Quando ele me deu o nome. Quando ele me deu o nome dele. O nome está acima de todo nome. Ele me deu essa posição de autoridade, que está acima de todos os nomes, de todos os céus. Amém? Vocês entenderam? Aleluia! Tem muita gente que erra, sabe por quê? Muitas vezes eu também. A gente vai orar e a gente tem a impressão que a gente está orando de um lugar abaixo do problema. Aqui, na terra. Abaixo do problema. Porque nosso tamanho é pequenininho. Nossa força é pequenininha. E nossa necessidade é grande. Ou às vezes porque a gente percebe que tem uma batalha espiritual acontecendo. E a batalha espiritual está mais alto que a gente. Só que a gente esquece que quando Jesus nos deu o nome,
Ele nos colocou aqui, assentado com Ele, nos lugares celestiais. A gente está acima de todas essas circunstâncias em Cristo Jesus. A gente ora dessa posição de autoridade aqui em cima, ao lado do Pai, no nome de Jesus. Nós estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E tudo que está acontecendo está embaixo, não está acima de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Mateus 28, 18. Esse eu anotei aqui a mais, não está na apostila, não. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse: ide, aleluia, ide, aleluia. Oh, glória a Deus, você vai no nome de Jesus, daquele que te deu toda a autoridade. Então, queridos, resumindo, quando a gente ora no nome de Jesus, a gente ora pelo mérito de Jesus. A gente ora pela perfeição de Jesus. Mesmo que a gente tenha tido um dia difícil, a gente pode se achegar com ousadia, porque é no nome dele. Quando a gente ora no nome dele, a gente tem ousadia porque é no mérito dele. Eu estou sendo redundante, mas você entende a importância disso? Eu não peço no meu mérito, logo eu tenho ousadia para pedir. Amém. Glória a Deus. E quando eu oro no nome de Jesus, eu tenho garantia de resposta, porque ele disse que iria responder. Agora, tem algo importante. Quando eu oro no nome dele, eu oro também, segundo a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Então, vamos avançar. Nós vamos falar sobre tipos de oração hoje. Vamos entrar em tipos de oração. Eu queria começar, já tem meia hora de aula, Jesus. Eu queria começar dando um resuminho sobre os tipos de oração que a gente vai estudar. E compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração essa tarde, quando eu estava orando sobre esse assunto, que eu achei muito, assim, muito doce do Espírito Santo, como uma forma de explicar a oração. Abra primeiro em Efésios 6, 18, para a gente ler esse versículo. Você conhece o versículo, nós lemos, acho que a aula passada, mas eu quero ler de novo. Efésios 6, 18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Quando a Bíblia diz com toda oração e súplica, é unânime o entendimento que está falando de tipos de oração, falando que existe mais de um tipo de oração. E Paulo está dizendo que nós devemos usar todos os tipos de oração na nossa vida cristã. E a gente precisa de todos os tipos de oração para vencer. Porque se você lembra, os versículos anteriores estão falando das armaduras, da armadura do Espírito, da armadura de Deus na nossa vida. Então, a Bíblia fala de alguns tipos de oração. Eu quero ver se a gente consegue estudar hoje sobre oração da fé e sobre oração de intercessão. Na apostila, você vai ver esses tipos de oração. A gente vai estudar, não é para fim, irmão, de deixar separado, não, mas para fim de entendimento, para a gente orar com discernimento. Oração da fé é aquela oração que pega as promessas de Deus e traz, e toma posse. Oração da fé, imagine a oração da fé como a mão que toma posse. Então, a oração da fé é a mão espiritual que vai lá, agarra as promessas de Deus e toma posse. Traz para manifestação na terra, certo? Ela vai lá e agarra, é a mão que pega. Ela é a mão que pega e toma posse. É meu e acabou. A gente vai estudar quais são as bases da oração da fé. Mas não tem só oração da fé, tem oração de louvor e adoração. A oração de louvor e de oração são as mãos estendidas em gratidão, em honra, em louvor. Então, imagine a oração de louvor e adoração como mãos estendidas. A oração de entrega e consagração é o seu joelho dobrado. Nós vamos estudar sobre oração de entrega e consagração. É meu joelho
dobrado. Oração em línguas. É o seu espírito falando com Deus. Oração em línguas é o meu espírito falando com Deus. Oração de intercessão, que eu quero ver se eu falo hoje sobre ela. A gente vai mexer um pouquinho na ordem. Oração de intercessão, irmãos, isso é lindo demais. É o útero que gera. Oração de intercessão é o útero espiritual que gera. Oração de intercessão é completamente diferente de oração da fé. Mas eu uso fé nas duas, mas é diferente, você vai ver. A oração de intercessão é como um útero que está gerando. A oração da fé é a mão que pega. Você vai entender. E oração de concordância, ou oração unânime, é a mão dada em oração. Você pegou? Né, fofo? Eu achei tão lindo quando o senhor falou comigo hoje. Tão bonito, tão simples, meu Deus do céu. Oração unânime, oração de concordância. São as mãos dadas em oração. Oração unânime de concordância você não faz sozinho, você precisa de um irmão com você lá. Oração de intercessão é o útero espiritual gerando. Você vai ver, calma. Oração em línguas é o seu espírito falando com Deus. Oração de consagração e de entrega é seu joelho dobrado diante do Senhor. Oração de louvor, adoração, são suas mãos erguidas diante do Senhor. E oração da fé é a mão que toma posse das promessas de Deus. Oração da fé. Vocês estão prontos? Vamos entrar em oração da fé. Irmãos, a oração da fé é chamada assim, e esse nome não veio do nada, tem base bíblica. Tá, a base bíblica está em Tiago 5, 14 e 15. Abre lá. Vamos ler primeiro Tiago 5, 14 e 15. Tiago usa exatamente essa palavra, oração da fé. Tiago 5, 14 e 15. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Quando o Tiago fala da oração por enfermos, ele manda orar a oração da fé. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus clara na Bíblia sobre saúde, sobre cura. Então, a oração da fé é uma oração que tem base em uma promessa clara de Deus para nós. Ou que Deus falou com você no seu ouvido, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, ou que você tem na palavra essa promessa. A oração da fé é baseada em uma promessa. Porque fé, ela só opera onde a vontade de Deus é conhecida. Você sabia disso? A fé bíblica está baseada na vontade de Deus conhecida. A fé só opera onde a vontade de Deus é conhecida. Enquanto eu não conheço a vontade de Deus, eu vou orar a oração de consagração. Eu vou dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim, e vou estar orando ali. Mas na hora que Deus fala a vontade dele para mim, quando a vontade dele é conhecida, eu já oro a oração da fé, a oração daquele, sabe, tem um cachorrinho que agarra e não solta, o pitbull. O pitbull diz que quando ele agarra uma coisa, ele não solta. Ele fica ali, a mandíbula dele tem uma pressão enorme. E não tem quem tire da boca daquele bichinho o que ele está segurando. A oração da fé é essa oração. Ela está baseada em uma promessa clara de Deus. Ela não está baseada em minha vontade. Ela não está baseada em achismo. Ela não está baseada em desejo. Ela está baseada em uma promessa clara de Deus. Se eu tenho uma promessa clara de Deus, a vontade de Deus é conhecida, eu posso exercer fé sobre aquilo. Eu posso dizer, eu tomo posse, eu agarro, eu não solto de jeito nenhum, é meu. Por isso que é a mão que pega a promessa. Ela agarra a promessa e não solta, é dela, é dela. E a Bíblia diz, a oração da fé salvará o enfermo. Por que ele foi tão específico? Ele não falou sobre outras coisas, porque saúde é uma promessa específica na palavra de Deus. Então, Tiago diz,
Quando tiver um enfermo, não ore, ó Deus, que seja feita. Não ore por cura, porque cura é vontade de Deus. Então, você vai orar a oração da fé sobre o enfermo. Mas tem outros exemplos, queridos, na Bíblia, de oração da fé. E eu quero trazer aqui para a gente entender melhor 2 exemplos de Jesus andando nessa terra e respondendo à oração da fé. E os 2 são nessa questão de enfermidade. Um está em Lucas, capítulo 8. Abre, por favor. Deixa eu ver se eu vou começar por Lucas. Vou começar por Lucas. Lucas, capítulo 8. Você conhece esse texto. A gente vai ler alguns versículos. Vamos começar do 41. E vamos pular alguns versículos. Lucas 8, 41. Eu vou ler o 41, o 42 e o 43, tá bom? Depois a gente conversa um pouquinho e entende mais. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morta. Qual era o problema? Enfermidade. O que é que o pai vai fazer? Orar, certo? Oração é comunhão, é falar com Deus. Ele foi lá, Jesus estava lá, fisicamente na terra, então ele foi lá fisicamente e falou com Jesus sobre uma questão de enfermidade. E Jesus foi com ele. Ele tinha o sim de Jesus. Eu vou lá curar. Ele tinha o sim de Jesus. Amém? Diga assim, ele tinha o sim de Jesus. Ótimo. No meio do caminho, veja, oração da fé é a mão que agarra, mas não significa que vai ser fácil. Não significa que vai ser rápido e não significa que não vai ter coisa acontecendo no meio do caminho. No meio do caminho, que aquele homem já tinha o sim de Jesus. Segure isso, ele tinha o sim de Jesus. Acontece alguma coisa. Uma certa mulher que tinha 12 anos, que estava enferma, toca em Jesus também. E agarra Jesus e recebe a cura. E Jesus para. E Jesus conversa, e Jesus ministra sobre ela, e tem uma pregação inteira aqui só nessa mulher, a gente vai pular. Verso 48. Não, 49. Jesus estava falando com a mulher, aquela pregação do fluxo de sangue já estava terminando, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tá, Jairo, tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Que quem está dizendo a Jairo, olha, a sua oração da fé não funcionou, entendeu? A sua oração da fé venceu, está vencida, expirou, porque a menina morreu. Então, desista da oração da fé. Deixe para lá, piorou a situação. O relatório médico chegou e está pior. Desista da oração da fé. Ou então, olha, o que você estava crendo, o que Deus prometeu a você, está dando tudo errado, está acontecendo tudo errado. Desista da oração da fé. Foi isso que aconteceu com Jairo. Mas ele já tinha um sim de Jesus, não é verdade? Quando aquela notícia chega, o que é que Jesus fala para ele? Jesus, verso 50, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. O que é que eu preciso na oração da fé? Agarrar a promessa e usar o não temas. Sabe por quê? Porque o maior inimigo da oração da fé é o medo. É o medo de dar tudo errado. É o medo de você esperar até o último momento e não funcionar. É o medo das notícias que estão chegando e chegando e chegando, sabe? Sobre sua vida, dizendo que não vai acontecer. É o medo de que chega um, chega outro. Às vezes a pessoa parece um enviado do capeta, naquela hora que você estava, sabe, sofrendo aquela pressão e vem aquela notícia. Então, o Senhor diz para você hoje, meu irmão, minha irmã, que está agarrada aí na oração da fé, não tenha medo. Continue crendo, é só crer, creia somente, só fique na posição de
crê. Só confie na promessa. Só confie no Deus que falou. Só confie no Deus que deu a promessa. Você tem uma palavra, você tem uma promessa clara de Deus para a sua vida. Só continue confessando, confiando. Você está na oração da fé. Não tenha medo. Jesus está dizendo a você. Creia somente e você vai ser salvo. E você vai ser salvo. Quando chegou na casa de Jairo, o Senhor tirou todo mundo que era incrédulo de lá e mandou a menina levantar. E a menina levantou. Aleluia. Glória a Deus. Ele recebeu, porque ele continuou crendo. Amém? Mas tem outro texto que eu quero ler com vocês, que é um exemplo de oração da fé. Eu amo esse demais. João 11, a história de Lázaro. João 11. Tem algumas semanas que eu ministrei esse texto na igreja da Mussuca. João 11. A gente não vai ler o texto todo por causa do tempo, a gente vai ler alguns versículos também. Vamos começar do 40. João 11 está na sua apostila. O texto da menina, da filha de Jairo, o Senhor me tocou para ler hoje, mas João 11 está todo na sua apostila. É o nosso exemplo da apostila de oração da fé. Vamos lá, João 11, 40. Vamos voltar um pouquinho, né? Do 40 está muito longe. Vamos ver. Peraí, viu, irmãos? Deixa eu ver aqui. Da onde eu pego para a gente ficar. Vou ler o 18 ao 20 primeiro. Ora, Betânia estava. Não. Vou contar, é melhor, certo? Porque é muito grande. Vou ler João 11, 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esta Maria era a mesma que ungiu Jesus com bálsamo e lhe enxugou os pés com cabelo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Então, o que é que elas fizeram aqui? Uma oração. Diga, estão fazendo uma oração, sim ou não? Sim, né? Só que elas não tinham, Jesus estava em carne, elas estavam mandando um mensageiro. Hoje você dobra o seu joelho e você ora, mas está falando com o Pai. Mesma coisa. Eles mandaram lá a mensagem: Senhor, Lázaro está doente, estou com esse problema aqui. O que é que Jesus fala, irmão? Jesus sempre responde oração. E oração por cura, a resposta é sempre a mesma, porque existe uma promessa. O que é que ele diz? Deixa eu achar. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus respondeu à oração, sim ou não? Sim. Jesus disse: a enfermidade não é para a morte, meu nome vai ser glorificado nessa enfermidade. Lázaro não vai morrer, não vai ser para a morte isso. Então, tinha uma resposta de Deus. E Lázaro morre. Quando Lázaro morre, o que é que parece? Que a oração da fé expirou. Não parece? Parece o quê? Perdeu validade. A promessa decaiu. Não aconteceu. Mas vamos lá. Lázaro morre, Jesus vai lá. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Eu vou ver aqui, eu acho que agora dá para ler do 18. Do 40, irmão, dá para pular um pouquinho mais. Vamos lá. Jesus chega, encontra Marta, encontra Maria, elas estão chorando. E Jesus diz a elas que ele é a ressurreição e a vida. E aí, no verso 39, Jesus vai lá cumprir a palavra dele. Porque a palavra de Jesus não cai por terra. Ele diz: tire a pedra. E Marta diz o quê? Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E Jesus diz a mesma coisa que disse para Jairo: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Amados, é sempre a mesma resposta para quando a gente está fazendo a oração da fé. É sempre a mesma resposta. Não tenha medo e continue
crendo, porque a palavra de Jesus não cai por terra. Parece que caiu, parece que deu tudo errado, parece que vai dar ruim, mas não é possível, porque ele é fiel para cumprir as promessas dele. Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Vamos continuar. Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Como assim graças te dou? O morto tinha levantado? Não, ainda não. Mas Jesus estava orando a oração da fé. Jesus estava debaixo de uma palavra que ele mesmo disse lá atrás: essa enfermidade não é para a morte. Então, um homem morto no túmulo, 4 dias de morto, Jesus levanta a mão para o céu e diz: graças te dou, porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Aleluia! E aí ele não ora, veja, ele não ora. Ele dá uma ordem, um comando: Lázaro, vem para fora. Como é que foi a menina? Talita cumi. Porque na oração da fé, você não pede a Deus, você ora debaixo da palavra de Deus, com um decreto divino. Porque você tem uma promessa. Você entende a diferença? Você, irmãos, a gente vai ver muitas orações de petição, muitas orações de intercessão, muitas orações que você entrega, mas na oração da fé é diferente. A oração da fé é um decreto. Você está com um anel, o selo real, e uma promessa, uma real. E você chega lá, sabe, diante do inimigo e diz assim: desaposta, sai, estou aqui. Com a, como é que chama, meu Deus? Ordem de expulsar, eu esqueci o nome. Mas eu estou aqui, sabe, com o decreto real e com o sinete real. Eu tenho autoridade, eu tenho promessa. Então, sai em nome de Jesus. Por isso que quando a gente ora por enfermidade, a gente ora dizendo: sai, em nome de Jesus, toda enfermidade. Eu declaro cura, eu declaro saúde, órgãos sejam restaurados. Você percebe que é uma oração de decreto. Você lembra como Jesus fez com a menina? Talita, levanta. Menina, levanta. Ele não pede ao pai, porque ele sabe o que fazer, porque ele está debaixo de uma promessa. Irmãos, na cruz não, no Gólgota, ele ora: Pai, se possível, passa de mim. É um pedido. E tem muitas orações de petição, mas a oração da fé é muito mais semelhante a um decreto, porque você está baseada numa promessa com a autoridade no nome de Jesus para estabelecer essa promessa. Então, Jesus já entra agradecendo, dizendo: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve, e declarando: Lázaro, vem para fora, porque havia uma promessa, essa enfermidade não é para a morte. Amém, Deus. Então, amados, a oração da fé tem um pedido específico, ou um decreto específico, ela é específica. E ela vai ter inimigos. Os principais inimigos, o principal inimigo é o medo que vem contra ela. E para isso Jesus diz: não temas, continue crendo. E ela vai ter ataques, porque tem resistência na execução da oração da fé. Lembre de Jesus executando a oração da fé, Jesus na terra, andando em cumprimento da oração da fé de Jairo, em cumprimento da oração da fé de Marta e Maria. Lembra do que aconteceu, mas a palavra dele permaneceu de pé. Então, quando vier os pensamentos, você precisa abrir sua boca com a palavra de Deus, confessando a palavra. Mas eu ainda sinto dor. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu creio. Eu falo vida para o meu corpo. Mas a resposta está demorando. Mas aquele que fez a promessa é fiel. Deus não mente. Mas e se o Senhor não quiser me curar? A Bíblia diz que Jesus curava a todos que vinham a Ele. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos pular um pouquinho, capítulo 5, que é a oração de louvor.
Nós vamos pular capítulo 6, que é entrega e consagração, 7 é línguas, e nós vamos para a oração de intercessão. O útero que gera, eita glória a Deus, aleluia. Irmãos, todos nós somos chamados para interceder, mas alguns, eles têm o ministério da intercessão. Eu não sei se eu vou conseguir estudar a oração de intercessão toda hoje, ou a gente vai precisar deixar um pouquinho para quarta-feira, mas todos nós temos um comando de Deus para interceder, uma ordem de interceder. Vá, por favor, em 1 Timóteo 2, 1 a 3. Eita, abri errado. 1 Timóteo, eu abri Tessalonicenses. 2, 1 a 3, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, amados, intercessão na vida do crente, ela é uma ordenança. O Senhor diz que a gente fazer oração, súplica, intercessão e ações de graça por todos os homens. E ele destaca, dentre os homens, as autoridades, os reis da terra, os que estão investidos de autoridade. Então, hoje, nós temos o nosso presidente, quem está aqui no Brasil, do Brasil, quem está aí nos Estados Unidos, dos Estados Unidos. Se você tem coisas no Brasil, questões do Brasil ainda, você tem que orar pelos dois presidentes, porque você tem influência dos dois na sua vida. Eu, hoje, sempre oro pelo presidente dos Estados Unidos ainda, porque morei lá um tempo e acabei ficando conectada com aquela nação. Então, hoje, quando eu vou orar pelos presidentes, eu oro pelos dois, mas nós temos a obrigação de orar pelos nossos presidentes, pelos nossos vereadores, pelos senadores, por aqueles que estão investidos de autoridade, pelos juízes. Você tem causa na justiça e não ora pelo juiz que está com sua causa. A gente tem que orar pelos nossos patrões, empregadores. Nós temos que orar. Irmãos, é uma necessidade, não é uma opção, não. Eu vou orar talvez. Não, é uma necessidade. Nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de departamento, todos aqueles que têm um exercício de autoridade sobre nós, as esposas. Nós precisamos orar pelos nossos maridos, nós precisamos orar pelos nossos maridos, os filhos precisam orar por seus pais, todos que estão investidos de autoridade, porque a sua oração vai promover o quê? Vida tranquila para você. Porque aquelas pessoas que estão sobre você sofrem influência, sofrem ataque, sabe? E você orando por eles, você vai guardá-los dessa influência maligna. E eles, irmãos, quanto mais abençoados, mais vão abençoar você. Então, é questão, irmãos, de inteligência espiritual, interceder pelas autoridades. Então, intercessão é um comando de todos os crentes. Diga, intercessão é para mim. Mas tem alguns preciosos de Deus. Eu tenho umas amigas dessa, aleluia, que são chamadas nesse ministério de intercessão. Irmãos, eu não tenho esse chamado, eu intercedo com elas, eu estou junto, eu gosto de orar, mas não é o meu chamado principal. Meu chamado principal é de ensinar a palavra. Mas pense que tem os presentes de Deus na terra, que o chamado de intercessão. Abre em Colossenses 4, veja que coisa linda, Colossenses 4, 12 a 13. Não sei se você conhece Epáfras, mas eu quero te apresentar Epáfras hoje. Isso aqui é Paulo falando, viu? Saúda-vos, Epáfras. Epáfras estava mandando
Como a gente, quando manda um WhatsApp para alguém e diz, olha, diga fulano que eu mandei um beijo. Epáfras estava com Paulo na hora, e aí ele aproveitou a carta de Colossenses para mandar recadinho para os irmãos, para dar um beijo para os irmãos, um cheiro, se fosse nordestino. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Escute, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha, que coisa linda o irmão Epáfras. Nós temos Epáfras aqui essa noite, eu creio. São pessoas levantadas por Deus no corpo de Cristo, com o ministério de intercessão. E Deus coloca algumas pessoas, ou nações, ou cidades, ou igrejas no coração desses intercessores. No caso de Epáfras, era Laodiceia e Herápolis. E essa palavra preocupação aí, a melhor tradução é zelo, cuidado. Não é essa preocupação de pecado, de ansiedade, não. É aquele cuidado, aquele zelo. Pois é, a Bíblia diz que Epáfras sobremaneira se esforçava. É um ministério. Intercessão também é um ministério. Para todos os filhos de Deus é uma ordem, mas para alguns é um pouco mais. É um ministério que vai levar a você a se esforçar sobremaneira e continuamente pelos irmãos em intercessão. Mas que ministério lindo, porque é o mesmo ministério que Jesus ainda tem hoje. Você lembra que nós lemos que ele intercede por nós. Vive hoje ainda para interceder por nós. E intercessão, irmãos, é um útero que gera a vontade de Deus na terra. Intercessão é pelo outro. É quando a gente se coloca diante de Deus pelo outro. Intercessão não é por nós. Quando é por nós, vai ser petição, vai ser entrega, consagração. Intercessão é sempre pelo outro. É quando você entra ou em combate com o inferno pelo outro, ou em entrega, em gemido diante de Deus pelo outro. Mas intercessão é sempre pelo outro. E olha o que a Bíblia diz aqui. É tão rico esses dois versículos, porque ele condensa o ministério de intercessão de Epáfras. Ele diz assim, olha, ele está sempre se esforçando, continuamente, em perseverança, em oração por vocês, por quem estava no coração dele, e diz assim, para que vocês sejam conservados perfeitos. Perfeitos aqui não é que a pessoa não tem defeito, é que a pessoa não tem falta. Ele está inteiro. Está pleno, está completo. É nesse sentido. Tudo que ele precisa está chegando. Ele precisa de uma conexão, chega. Ele precisa de um recurso, chega. Ele precisa de uma porta aberta, a porta abre. E quem é que está orando? É Epáfras, aleluia. É Epáfras que está orando. E a igreja vem do mover de Deus. Irmãos, a igreja de Cristo precisa de intercessores. Se você tem esse chamado e se entregue a ele, porque esse chamado é poderoso. É poderoso e tem recompensa. Estava lá o povo de Laodiceia e Herápolis. E de repente, porta abria, era Epáfras. Necessidades eram supridas, era a oração de Epáfras. Porta de pregação da palavra, era a oração de Epáfras. Porque ele estava orando para que Deus conservasse os irmãos perfeitos, inteiros, sem ter falta de nada, tendo tudo necessário para a vida deles. Mas não era só isso. Ele estava orando para que os irmãos fossem plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Para que eles soubessem qual é a vontade de Deus, para que eles andassem na vontade de Deus, que eles não errassem o alvo, que eles acertassem nas decisões. Meu Deus do céu, como nós precisamos dos intercessores. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler para vocês um exemplo de intercessão em Abraão. Eu amo esse exemplo, é um exemplo que fala muito comigo. Abraão e Ló. Vá lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Eu acho tremendo, irmãos, tremendo esse texto. Deus foi encontrar com Abraão, e aí eles conversaram, Deus trouxe promessas para Abraão sobre Isaac, e aí a Bíblia diz o seguinte, no verso 16: Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Eles iam visitar Sodoma. Eram anjos aqui acompanhando o Senhor, e os teólogos entendem, eu também, que era Jesus que estava se manifestando ali, diante de Abraão, porque a Bíblia diz claramente que ninguém jamais viu a Deus. Mas em alguns momentos no Antigo Testamento, o Senhor se manifesta como um homem. E algumas vezes você no começo não sabe se é um anjo ou é o Senhor, mas no decorrer do texto claramente se percebe que é o Senhor. Então disse o Senhor, claramente é o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então o Senhor enviou 2 anjos e ficou. E aproximando-se ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? E aí Abraão começa a conversar com Deus. E conversa com Deus. E pede a Deus: Deus, se tiver 50 na cidade, o Senhor preserva a cidade? Deus diz: preserva. Se tiver 40, preserva. Se tiver 30, Ô, Senhor, deixa eu falar mais uma vez. É tão fofa, fofa essa conversa. E se tiver 10, o Senhor diz: por amor dos 10, preservarei. E Abraão para a intercessão. Pontos que eu quero trazer essa noite nesse texto. Ponto número 1. Abraão e Deus tinham uma aliança clara, estabelecida. Abraão era um homem que vivia dentro do propósito. Ele estava aliançado. A posição de um intercessor é uma posição de alguém aliançada. De alguém que está, sabe, vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Deus chega para Abraão porque Abraão estava na posição. Deus precisa de alguém na posição, irmãos. Você tem que primeiro, você tem que alinhar a sua vida. Você tem que estar na posição. Concorda comigo? Não podia ser Ló ali. Ló estava desatento mais do que tudo. Deus procura alguém que está na posição, na aliança, no compromisso, na entrega. Ele está ali, sabe, com ouvidos abertos para ouvir o Senhor. Então, quando Deus começa trazendo como se fosse um check-up, para saber se pode contar, se vai falar ou não com Abraão, ele assim: eu vou ocultar de Abraão isso, e ele decide: não, não vou ocultar. Por que não vou ocultar? Porque Abraão está em aliança comigo, Abraão está designado por mim para ensinar a descendência dele a me servir, Abraão tem um chamado na vida dele, Abraão tem promessas na vida dele, Abraão estava na brecha, Abraão estava na posição. Não dá para a gente interceder para os outros desconcertados. Você conserta a sua vida, você alinha a sua vida, sabe? Você pede perdão dos pecados, você começa a ouvir a voz de Deus, aí Deus vai poder contar com você. Deus quer contar conosco, mas a gente tem que estar na posição. Então, você vê que Deus não fala com qualquer um na hora, não. Deus vai falar com Abraão, porque Abraão está ali na posição, tá? Hoje, os pentecostais de Deus, na brecha. E aí, Deus chega e diz para ele o que vai fazer.
Deus quer revelar para a gente, irmãos, anteceder coisas a respeito dos nossos filhos, a respeito dos nossos netos, a respeito do nosso emprego, a respeito da nossa família. Deus quer, sabe, trazer para nós o conhecimento de questões que precisam ser oradas. Ele quer nos encontrar nessa posição, para ele poder dividir conosco situações. Deus quer nos encontrar nessa posição de cooperadores. O intercessor é um cooperador com Deus, para estabelecer a vontade de Deus na terra. Lembra de Epáfras, que ele orava pela vontade de Deus na vida dos irmãos, que os irmãos conhecessem a vontade de Deus, que os irmãos fossem completos. O intercessor é um cooperador, irmãos, e ele tem que estar na posição. E aí, quando ele traz essa questão para Abraão, que Abraão está na posição, ele vai lá e divide com Abraão o que vai fazer, Abraão se aproxima. Você percebeu isso? Abraão se aproxima. Deus permaneceu lá, e a Bíblia diz, e aproximando-se a ele, disse, o Senhor vai ferir o justo com o ímpio, ele começa a intercessão. Queridos, a gente pode, muitas vezes, até sentir o peso de intercessão, ouvir e não se aproximar, não despender esse esforço, esse tempo, essa entrega pela outra pessoa. A gente precisa não só ouvir de Deus, nem só estar na posição, a gente precisa fazer essa entrega, a gente precisa se aproximar para começar a interceder. Lembra de Deus, aquele que se aproxima de Deus e crê que ele existe, que é galardoador. A gente tem que fazer esse movimento de se importar com o que o Senhor está sussurrando. Você percebe, irmãos, a delicadeza do Espírito aqui nesse texto? Deus, ele não chegou assim para Abraão e disse, olha, você vai orar por Ló? Ló mora em Sodoma, né? Você morar, ele vai queimar lá com todo mundo, viu? Não foi assim, não. Foi quase um sussurro. Foi assim, olha, Sodoma está debaixo de muito pecado. Já já vem juízo. Eu estou observando a situação. Você já parou assim em algum momento na sua vida e percebeu que tinha algo nos seus filhos, no seu casamento, sabe, que está desandando? Essa percepção assim, olha, atenção para essa questão. Nessa hora, a gente precisa se aproximar de Deus em intercessão, se entregar à intercessão pelo assunto, se aprofundar, se lançar em intercessão por aquele assunto. Porque a gente pode, como Abraão podia, simplesmente dizer, ok, eu não moro em Sodoma. Você entende? Eu não moro em Sodoma. Ló é adulto. Ensinei Ló a vida inteira o que ele devia fazer. Está lá, olha, ele sabe o que fazer. Não, irmãos, não soltem, não. Não soltem os seus, não. Eu estou sentindo aqui, assim, sabe, um peso do Espírito para dizer a você, não abandone, abandone os seus, não abandone os seus. Eu já vi pai, pastor, dizer, minha filha é adulta, eu ensinei, agora a escolha é dela. Não abandone os seus, não. Não abandone. Não importa a escolha que fez, está lá metido em Sodoma e Gomorra. Não abandone, interceda, porque a sua oração é poderosa diante de Deus. Às vezes Deus abre os seus olhos para ver o que está acontecendo, para você interceder. Deus abre os seus olhos para entender, para você interceder. Não abandone o seu que está em Sodoma e Gomorra. Não abandone ele lá no pecado dele, na incredulidade dele, na desobediência dele. Não abandone, não. Interceda por ele. Exerça misericórdia. Seja insistente por ele, como Abraão foi com Ló. Eu acho lindo. Se você for lá, deixa eu achar aqui para você, Gênesis 19. Estamos encerrando essa aula com esse texto. Gênesis 19, é o verso 15. Veja isso.
Deus mandou uns anjos para tirar Ló de Sodoma por causa da intercessão de Abraão. A intercessão de Abraão foi falha. Abraão parou em 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor preserva a cidade. Abraão estava orando pela preservação da cidade. Mas o que é que Deus faz? Deus, ele pega a intenção da intercessão. Então, na fraqueza, o Espírito Santo nos assiste. Então, a oração foi falha, mas foi feita. Vou repetir isso. A oração foi falha, mas foi feita. Então, estava valendo ali. E aí, o que é que Deus faz? Manda os anjos para tirar Ló. Irmãos, veja comigo. Eu vou ler Gênesis 19, 15. Ao amanhecer, olha, os anjos já tinham falado, passado lá um tempo com Ló. Uma tardezinha para uma noite, viraram a noite dizendo para Ló sair, e Ló não saía. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: epa, levanta, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças do castigo da cidade. Ele não levantou. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens, que são os anjos, pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Foi a pulso, foi a força que esse homem foi liberto da destruição, do fogo, por causa da intercessão de Abraão. A sua intercessão é poderosa para ir lá, arrancar a pessoa do inferno, né, irmão? Aqui, fogo. Mesmo uma pessoa sem querer sair, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A sua oração é poderosa, irmão. A sua intercessão é um útero que gera. Gera. Sabe o menino no útero? Ele não está fazendo nada, não. É a mãe que toma vitamina, é a mãe que carrega o peso, é a mãe que se cuida, é a mãe que vai no médico, e é a mãe que faz a força. É a mãe que sente a dor de parto, não é assim? É a mãe que gera a criança. Intercessão é um útero. Intercessão é um útero que gera. Não é a pessoa, não tem a ver com a pessoa, com a vontade, tem nada. Está lá, de cara para cima, desatento, lá em Sodoma e Gomorra, não quer sair, demorando-se para se mover, mas você está em intercessão. O que acontece? O Senhor faz acontecer, você está gerando aquela libertação, aquele resgate, a salvação daquela vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar nossa aula hoje com esse exemplo de Abraão e Ló. Nós estudamos hoje revisamos os princípios para uma oração eficaz, estudamos oração de petição e estudamos oração de intercessão. Amém. Eu vou encerrar a gravação e nós vamos tirar nossos minutos de oração aqui. Você que está assistindo essa aula gravada, por favor, meu querido, ore. Nós vamos orar pelas autoridades agora. Amém? Peraí. Aqui. Glória a Deus.